Bom dia e bom ano. Este é mais um Caminhos da Aliança Evangélica Portuguesa. Iniciamos um ano novo, altura propícia para fazermos uma avaliação do ano que terminou e reestruturar este novo. Quanto a nós, queremos ser ajuda preciosa para si, para o ajudar também a olhar para o futuro com esperança, partilhando consigo a nossa fé em Jesus Cristo e, claro, ajudá-lo a entender como Ele é essencial na nossa forma de vida. Connosco temos como convidados o Dr. António Calaim, Presidente da Aliança Evangélica Portuguesa, Rodrigues Pereira, Vice-Presidente, e ainda Elsa Pereira, da Associação de Beneficência Luso-Alemã e colaboradora da Aliança Evangélica nas áreas de ação social. Bom dia a todos, um bom ano. António, como Presidente da Aliança, poderíamos começar por falar no credo, digamos assim, em que é que a nossa fé enquanto evangélicos se baseia. Podemos começar a nossa conversa a partir deste ponto. Sim, é importante definirmos de algum modo as nossas convicções. E eu gostaria de, em primeiro lugar, reafirmar que nós somos cristãos. Somos cristãos, ponto final. Chamam-nos de evangélicos, hoje em dia, porque realmente nestes últimos anos, nestes últimos séculos, chamemos-lhe assim, houve uma necessidade de diferenciar alguma coisa. E este tem a ver com o nosso apego à Bíblia, à Palavra de Deus, e John Stott, um dos grandes teólogos do século passado, costumava dizer que um cristão evangélico é alguém que tem a Bíblia num braço e o jornal também consigo, ou seja, alguém que não está cristalizado, digamos, que não assumiu a Bíblia como algo em que fica cristalizado, mas algo que é vivo e que deve ser lido e interpretado com as notícias também do dia e com os tempos que correm. Hoje, John Stott falava no século passado, falava de jornal. Hoje podíamos dizer que teríamos de nos socorrer das novas tecnologias. Ou seja, o cristão evangélico é alguém que segue as Sagradas Escrituras, segue os Evangelhos, a Boa Nova que Cristo nos proclamou, mas de um modo que nós poderíamos dizer evangélico, ou seja, com simplicidade do modo equilibrado das Escrituras e não do modo rebuscado. O que caracteriza o evangélico não são as vestes, não são as vestes cerimoniais, mas são o vestir, o viver a pessoa de Cristo neste tempo. E no fundo, ser cristão faz sentido porque é um seguidor de Cristo. Exatamente. É essa, digamos, a ligação. Exato, é isso que queremos. É isso que queremos que aconteça nos nossos dias. Ou seja, é isso que o mundo de hoje precisa, de ver em cristãos, em seguidores de Cristo, em discípulos de Cristo, o viver, a expressão de uma vida transformada, de uma nova vida, segundo os Evangelhos, segundo as Escrituras que temos para ler, para meditar, para estudar e para aplicar, não é? Não queremos cristãos académicos, não é que eles não sejam necessários, com certeza são necessários para aprofundar a teologia, mas queremos pessoas que vivam o Evangelho, tendo em atenção o próximo que está ao nosso lado, que está ao nosso. Até porque isso é uma missão que está ligada a todos nós, não é? Nós temos, como cristãos, essa missão de olhar pelo próximo e de evangelizar, não é? Levar esta boa nova. Há um dos dogmas, chamemos-lhe assim, da Reforma, e estamos no ano em que vamos comemorar os 500 anos da Reforma. As solas são que Lutero e os reformadores proclamaram de um modo muito enfático, não é? As solas, sola Cristo, sola Escritura, sola Graça, sola Fé, sola Fidelis, mas há um que infelizmente tem sido muito esquecido, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. Ou seja, as religiões, as denominações têm tido muitas vezes tendência de separar o cristão em dois grupos. Há uns que são os eclesiásticos e outros que são o povo. E um dos princípios basilares da Reforma tem a ver com o sacerdócio universal de todos os cristãos, ou seja, não é bom, e graças a Deus que alguns separam as suas vidas para o ministério, para fazer ministérios bastante específicos e por vezes até estão dispostos a abdicar de uma vida normal, não é? A nível dedicar-se a uma área exclusiva, não é? Mas pessoas que vivem o Evangelho na sua profissão.
Este ano, falou muito bem na questão da reforma, este ano, 2017, a Aliança Evangélica prevê alguma coisa em relação a esta data, em assinalar este marco histórico? Sim. Aqui em Portugal nós vamos, mais do que fazer no dia 31 de outubro de 2017, onde veremos e está a ser preparado um evento, uma cerimónia, uma celebração especial que gostaríamos que fosse vista, que houvesse a possibilidade de todos aqueles que quiserem poderem ver em canal aberto. Por isso vai haver uma cerimónia religiosa, mas queremos durante um período nos próximos 5 anos, de levar várias iniciativas, não só às grandes cidades, mas até a vilas do interior, a diferentes pontos do país, a realidade da reforma, o que é que a reforma foi e as consequências, as implicações e as consequências da reforma na Europa, de um modo particular, e temos pena que muitas dessas coisas tenham estado ausentes do nosso país. Certamente elas voltarão. Estamos aqui para iniciar o ano, também falar de esperança, obviamente, que é isso que nos traz aqui hoje. Rodrigues Pereira, como pastor, esta questão da esperança está sempre no seu dia-a-dia, não é? Levar esperança às pessoas, receber pedidos de gente desesperada. Como é que um pastor lida com estas situações? O que é levar esperança às pessoas? O que é que se diz? Assim, realmente, sem isso é impossível a pessoa viver. E hoje, analisando não só os dias de hoje, mas sempre, a esperança tem sido o marco na vida das pessoas e é isso que as leva a sonhar mais alto. Acho que pessoas sem sonhos, sem acreditarem no futuro, sem acreditarem que podem chegar mais longe, sem acreditarem que podem alcançar tudo aquilo que está dentro dos seus corações, acho que a vida perde sentido. E nós, nas igrejas, sempre tentamos estimular isso, para que as pessoas entendam que realmente que é preciso haver esperança, é preciso haver fé. E nós, a grande maioria dos pastores que eu conheço, incluindo eu, nós temos experiências, temos tido esperança em alguma coisa e alguma coisa ter acontecido na nossa vida. Então nós transmitimos isso mesmo. Transmitimos a nossa realidade das coisas que Deus fez na nossa vida e da nossa esperança está fixada realmente nessa fé, que é em Jesus, e o que Jesus pode fazer e que fez nas nossas vidas. E realmente a esperança move tudo. E eu acho que as pessoas precisam mesmo de muita esperança e muita confiança no futuro. E penso que falta isso. E nós realmente, eu vejo que as igrejas evangélicas têm tentado motivar isso no nosso país. Motivar a esperança, motivar a fé e confiança das pessoas. E esperamos que neste próximo ano, 2017, será um ano muito importante. É um ano onde nós vamos falar da reforma. A reforma foi um ato de esperança, no fundo. A reforma trouxe coisas novas. Foi uma mudança, não é? Foi uma grande mudança, porque através da reforma houve uma nova maneira de aprender, não é? As pessoas começaram, muitas delas, a ler. Houve uma reforma nessas áreas todas do alfabetismo, tudo isso. E a reforma trouxe uma alta esperança. Então, o próximo ano, como vamos estar a celebrar a reforma, eu creio que vamos celebrar também a esperança para coisas novas e para um futuro melhor que vamos ter aí. E isso vai ser muito bom. E creio que as igrejas evangélicas estão muito entusiasmadas nesse sentido e que vão trazer esse ânimo e isso ao coração dos portugueses que tanto precisam. Claro que a esperança e a fé estão ligadas, não é? Isto é um exercício constante. Portanto, para se adquirir a esperança temos que ter fé, mas por outro lado nós precisamos também de ter fé, não é? Como é que se adquire fé? Tem que ser algo prático. É assim, as pessoas às vezes pensam que... Eu ouço muitas pessoas dizerem, eu não tenho muita fé. Mas a verdade não está em questão em ter muito ou ter pouca. A questão está em saber que há algo que a gente precisa de acreditar e usar. E quando a pessoa usa desse pouco, não é? Jesus ensinou isso, até fez uma analogia com o grão de mostarda. O que é que ele queria dizer com isso? Queria ensinar às pessoas que não precisa ter muita fé, precisa mas é de usar o que tem lá. Porque o grão até é uma coisa quase que nem se vê, não é? É considerada uma das mais pequenas sementes. Mas quando tu usas essa pequena semente, é isso que Jesus queria explicar, quando tu a usas, ela pode fazer coisas extraordinárias. E o que falta no coração de muitas pessoas, eu vejo em Portugal, é realmente usarem esse grão de mostarda, usar o pouquinho da fé que têm. E eu tenho a certeza que se eles tiverem a coragem de usar isso em 2017, eles vão se surpreender com as coisas que vão acontecer na vida deles. Elsa,
No seu trabalho social com as pessoas que lida, certamente muita gente chega a si sem esperança, não é? Sim, de facto, a desesperança, a falta de perspectivas de futuro, as dificuldades consecutivas que muitas pessoas enfrentam na sua vida, na sua família, às vezes geram até um bloqueio e impedem as pessoas de ver que há outras oportunidades, que há uma solução e que de facto há outros caminhos e que há ajuda possível. Uhum. E essas pessoas, de facto, é difícil incutir-lhes fé, é difícil dar-lhes esperança. Elas, se calhar, estão à procura de algo visível, não é? Exatamente. Muitas vezes é difícil incutir fé e esperança para pessoas que viveram muitos anos numa rotina de desalento, de desânimo, até de depressão. Planos falhados, sonhos destruídos. Exatamente. E para recomeçar é preciso a coragem e a tal fé, a confiança que algo bom vai acontecer. E nós, como cristãos, além de levarmos alguma ajuda prática às famílias em dificuldades, queremos transmitir isso mesmo, que há a possibilidade, há ajuda mais além, há a possibilidade de prosseguir num caminho novo e haverá com certeza ajuda e esperança. Eu sei que tem tido também algum contacto com refugiados em Portugal, talvez não diretamente, mas até com dados. Esta nova realidade que está a chegar ao nosso país, este contacto com pessoas que até por vezes têm outros credos, não é? A fé de outra origem, isto é um trabalho muito difícil de se fazer? Ou eles apenas estão preocupados em suprir a sua necessidade material, básica de higiene? Como é que isto se processa? Eu creio que todas as pessoas que já tiveram, por exemplo, uma experiência de imigração, que é uma coisa mais simples, que foram por sua livre vontade, gostam de ser bem acolhidos numa comunidade diferente. E eu penso que as pessoas que saíram da sua terra, dos seus familiares, do seu território, da sua cultura, apenas porque desejam viver em paz e querem ver os seus filhos crescer em paz, merecem e são merecedores, como qualquer ser humano, de ajuda, de alguém que lhes dê a mão e que lhe dê uma oportunidade. E é isso que todos nós, enquanto seres humanos, enquanto cidadãos e muito mais enquanto cristãos, devemos fazer, dar uma oportunidade. Sabemos que há dificuldades, os recursos económicos são limitados, não temos todas as respostas nas nossas mãos, mas cada dificuldade traz um desafio. Traz um desafio, por exemplo, da criatividade, de como gerir e gerar recursos de forma criativa para ajudar estas pessoas. E é esse desafio que nos é colocado também. Uhum. E como cristãos temos um grande exemplo, não é? Jesus, o exemplo supremo, mas também podíamos olhar para a passagem do Bom Samaritano. Exatamente. A parábola do Bom Samaritano ajuda-nos a perceber, é um exemplo de como alguém que foi assaltado e estava ali caído à beira do caminho, foi ajudado não por um seu conterrâneo, por uma pessoa do seu povo, mas por alguém de outra cultura, de outra comunidade. E com isto eu creio que Jesus nos ensina que nós devemos ajudar e podemos e devemos ajudar não só o nosso semelhante, mas alguém diferente de nós, alguém com outra crença, com outras culturas, com outros costumes, porque o amor supera todas essas diferenças e o amor é aquilo que nos deve mover a ajudar o outro ser humano. Como socióloga que é, olhando obviamente para a sociedade, é falta de amor que as pessoas têm? Eu penso que não definiria nessa expressão apenas falta de amor. Penso que muitas vezes a escassez de recursos, a instabilidade social e política que se conhece de alguns territórios e que gera medo. Incerteza em relação ao futuro. A incerteza em relação ao futuro, exatamente, levam a pessoa muitas vezes a batalhar ou a lutar mais diariamente pelas suas necessidades e a ver a pessoa diferente às vezes até como uma ameaça. Mas creio que se olharmos como cidadãos e se nos colocarmos no lugar do outro,
como Jesus ensinou, por exemplo, em Mateus 25. Jesus coloca-se na primeira pessoa, no lugar dos mais desfavorecidos. Diz assim, porque eu tive fome e me destes de comer, porque eu tive sede e me destes de beber, porque eu fui estrangeiro e me acolhestes, porque eu estive preso e me visitastes. Portanto, Jesus coloca-se na primeira pessoa, na pessoa dos mais fragilizados, para nos incentivar e para nos ensinar que é a essas pessoas que devemos dirigir o nosso cuidado. É verdade, é colocarmos e olharmos mais para o outro. António, no seu percurso enquanto médico, certamente também teve muitos casos de gente desesperada à sua frente, não é? É verdade. Quer partilhar alguns testemunhos, obviamente sem referenciar nomes, mas é um percurso de vida onde o António próprio precisa ter também esperança, precisa ter fé para poder também passar às outras pessoas. É verdade. Eu poderia citar casos de... Uma vez houve uma senhora que veio ter comigo que queria abortar. E eu falei com ela e disse, pense bem 2 vezes, vamos pensar, há uma nova vida que está dentro de si. Quase um ano depois, eu estava de serviço de urgência, ela olhou para mim e disse, olha, está aqui o resultado da nossa conversa de há 1 ano e tal. E foi fantástico, quero dizer. Possivelmente ela deixou de olhar apenas para o lado negativo da questão. E para as circunstâncias que eram muito complicadas, e ela decidiu avançar em fé, em esperança e com ousadia, e porque muitas vezes são tudo o que está à nossa volta que é negro, não é? Que é complicado, e não, graças a Deus é que ela avançou. Tenho lidado com outras situações de pessoas mais velhas, na fase terminal de vida, em que muitas vezes olham para mim e dizem, já chega. Não vale a pena. Não vale a pena. E muitas vezes um sorriso da nossa parte, uma palavra de atenção, e é claro também, uma indicação terapêutica também ajuda, faz muitas vezes toda a diferença. E é isto que nós queremos. Com as habilidades, com as capacidades, com os recursos que nós temos, ainda que muitas vezes estão limitados, podemos levar não só uma palavra de esperança, mas também ações que possam fazer a diferença. E nestes tempos em que está a haver algum desenvolvimento económico no país, em que continua a haver incertezas e muita gente a sofrer, vamos ter uma atitude positiva, vamos avançar para 2017, colocando os nossos olhos não só naquilo que está à nossa volta, mas no mais alto, que são os planos divinos e aquilo que Deus tem para nós neste novo ano. São coisas boas para vivermos. Vamos viver a vida com alegria, com paz e com ânimo, e vamos transbordar de alegria. E se isto acontecer à nossa volta, as pessoas vão ver a diferença e vão querer também saber a razão. E a razão está em Cristo. E é de facto uma questão de mudança de atitude. O próprio Jesus disse para termos bom ânimo. Eu gostava de ouvir o vosso comentário em relação a um texto bíblico que está aqui. Eu vou citar no livro Romanos 8, 24, e que diz: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? O que é que podemos tirar daqui como lição para nós? Ou seja, alguma coisa que a gente vê não é esperança, não é? Mas aquilo que a gente não vê é esperança, é fé, por exemplo. É assim, eu acho que, como há pouco disse, eu acho que é muito importante a pessoa exercitar esta parte da sua fé. A fé ajuda-nos a entrar no mundo de sonhar, né? E vários cientistas comentam que as pessoas que elas têm sonhos, mesmo em momentos de grande dificuldade e de alta pressão, e às vezes esses sonhos ajudam-nas, elas a acreditarem nisso, aquilo que elas não veem, esses sonhos ajudam-nas a ter força e elas conseguirem aguentar aqueles momentos de tanta pressão, pensando que aquilo realmente vai passar e que aquilo tem um propósito, e elas vão chegar a esse propósito, que é esse fim, que é o resultado e o sonho concretizado. E de facto, se calhar, potenciar esse pequeno grão de mostarda que cada um de nós tem dentro de si, não é? Quando a pessoa faz isso, eu acredito que é isso que acontece. E então aí a esperança da pessoa é renovada. Mesmo que ela esteja numa situação muito difícil, esse uso da fé traz-lhe esperança no coração, que realmente que Deus é fiel para lhe ter dado aquele sonho, ou ter colocado aquilo no coração dela, e que Deus não a colocou aqui por acaso, que há um propósito para a vida dela, e que aquelas coisas que estão a acontecer na vida delas, elas vão encaminhar-se
para um propósito maior que Deus tem para a vida da pessoa. E quando ela vê assim a vida, eu creio que a esperança torna-se nesse sentido do Romanos. Ela fica confiante naquilo que Deus tem para ela e isso anima a alma dela e traz uma paz que a gente não consegue explicar, né? É uma paz que vem de Deus dentro do nosso coração e que ajuda a pessoa a ir mais longe, a superar aquilo que ela é e que está a passar. Não estar apenas a olhar às circunstâncias, não é? Que estão à sua volta. Elsa, podemos falar um pouco sobre o papel da mulher? Não sei se quer deixar também uma mensagem para as mulheres que nos estão a ver e que possam estar a passar por uma situação complicada, estarem mais sobrecarregadas. Enfim, a vida hoje é muito estressante, não é? É verdade. Quando falamos do papel da mulher, em primeiro lugar, gostaria de lembrar que quer sejamos homens, quer sejamos mulheres, o nosso principal propósito é glorificar a Deus. Mas creio que a mulher foi dotada de uma sensibilidade especial que pode perceber as necessidades à sua volta, quer as necessidades da sua família, quer as necessidades da comunidade à sua volta. E quando eu penso no papel da mulher, naquilo que Deus deseja para cada mulher, eu lembro-me do capítulo 31 de Provérbios, em que fala da mulher virtuosa, esta mulher corajosa, valente, esta mulher que cuida do seu lar, da sua família, mas também que sabe negociar, que é empreendedora, que é criativa e que também estende a mão aos mais necessitados. Para alguma mulher, alguma estimada telespectadora que nos esteja a ver e esteja a passar um momento de dificuldade, de falta de esperança, em primeiro lugar, lembre-se que Deus a ama, que Deus tem um propósito de paz e de esperança para si. Em segundo lugar, não se deixe abater, não leve o seu fardo sozinha. Procure alguém, uma comunidade evangélica, uma amiga de confiança, alguém que a possa aconselhar, encaminhar, orar por si. E por último, leia a Bíblia. Se não tem uma Bíblia, adquira uma, tente encontrar uma, porque através da leitura da Bíblia, eu creio que Deus pode mostrar-lhe o caminho, a solução para aquilo que procura. Nós temos ouvido ao longo dos tempos tantos testemunhos de pessoas que mesmo sem conhecerem a Deus profundamente dizem-se: Deus, se tu existes, faz alguma coisa na minha vida. E nós podemos testemunhar que Deus responde de formas muitas vezes que não imaginamos. Então, fale com Deus com sinceridade, porque Deus vai ouvir. E de facto esse pode ser até um papel de trazer esperança para o lar, da parte da mulher, não é? Exatamente. Dessa forma. Com esta sensibilidade, com esta coragem, com esta fé em Cristo, a mulher pode ser o pilar, aquilo que traz esperança, coragem e que ajuda toda a família a prosseguir. Estamos já na parte final do programa. Pedia para deixarem uma frase, uma palavra de encorajamento, de esperança para este ano 2017. Quem sabe se, entre aspas, a bola não está do nosso lado, né? Tal como ouvimos há pouco, em que Jesus disse para termos bom ânimo. Somos nós que temos que ter esse ânimo, não é? Rodrigues. Eu quero deixar claramente uma palavra a todos que Deus é bom e Deus tem coisas tão boas para realizar em 2017 que nem nós ainda pensamos ou imaginamos. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são de bem e não de mal acerca de nós. Portanto, a palavra que eu deixo para vocês é que tenham confiança, tenham fé e acreditem nisso, que Deus é bom e que Deus vai cuidar da vossa vida neste ano, que Ele vai cumprir os vossos sonhos, que Ele pode mover-se em favor de vocês. Fiquem confiantes, tenham fé e usem da vossa fé em todos os momentos. Em qualquer momento que haja alguma dificuldade da vossa vida, lembrem-se, Deus é bom e Ele te ama. António, a Aliança Evangélica, por exemplo, também pode ser um motor de fé e esperança para as pessoas. Certo, e aquilo que nós gostaríamos, não podemos deixar de proclamar, é aquele versículo fantástico de João 3,16, não é? Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu Filho. Nós acabamos de celebrar o Natal, acabamos de celebrar o seu nascimento e aquilo que queremos dizer é que Ele veio para que nós tivéssemos vida. Ele preocupou-se connosco, amou-nos tanto. Veio um amor transbordante nos céus e Ele veio para que nós tivéssemos uma vida nova e uma plena comunhão com Ele. Querido telespectador, coloca a tua confiança também
neste Jesus, em Cristo Jesus. Que assim seja. Muito obrigado pela vossa presença. Um bom ano, mais uma vez. Começar o ano, então, decidido a ter esperança em Jesus, disponibilizar-se para o ajudar, para ajudar o próximo, é sem dúvida um grande passo. Depois é só continuar a acreditar no potencial que Ele colocou em si e prosseguir. Com Cristo temos esperança. Mas antes de terminar, queremos ainda convidá-lo a visitar-nos numa igreja evangélica mais próxima de si. E temos também para lhe oferecer o calendário Tesouros Escondidos, com versículos bíblicos, para o inspirar em cada dia deste novo ano. Para o receber, contacte-nos, visite também o nosso site e a nossa página do Facebook. Ficamos ao seu dispor para algum esclarecimento. Entretanto, vamos voltar a estar aqui consigo no RTP2 na próxima terça-feira às 15 horas, com o programa Luz das Nações. Até lá, se Deus quiser, bom ano.